Eu quero compartilhar com vocês. Semana passada a gente falou sobre a ressurreição de Cristo, né? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para a gente. Eu acho que para todos nós que aqui estamos, deixa eu me arrumar aqui, que é talvez uma das maiores necessidades humanas. Alguém quer chutar? Grandes necessidades humanas. Fome, comida, alimentação. É uma necessidade humana. Beber água é uma necessidade humana. Mas existem algumas necessidades que são de natureza, digamos assim, subjetiva. Uma delas é a amizade, bons relacionamentos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui, e o tema que eu dei é sobre amizades espirituais. Talvez ninguém nunca tenha ouvido esse termo de construir amizades espirituais, mas a gente sempre quando fala sobre uma vida com Deus, a gente fala de orar, ler a Bíblia e jejuar de vez em quando. Orar, ler a Bíblia e jejuar de vez em quando. Mas relacionamentos são uma disciplina espiritual. São uma disciplina espiritual muito importante. Amizades espirituais é uma das disciplinas esquecidas da nossa espiritualidade. Então é comum que a gente acorde pela manhã, abra a nossa Bíblia, faça como eu, né? Pega um cafezinho, abre a Bíblia, lê um texto, ora. Se você lê, estuda com algum livro, você abre um livro, faz uma leitura daquele livro. Mas quase sempre a gente se esquece dessa outra parte importante, que são os relacionamentos. E isso é fundamental para a vida. Quando eu estava pensando sobre essa dinâmica, né, dos relacionamentos, as amizades espirituais, eu pensei que muitas pessoas têm lidado com uma certa solidão no mundo de hoje. E é interessante, nós nunca tivemos tanta gente habitando o planeta Terra. Eu acho que já chegam a 9 bilhões de pessoas, alguma coisa assim, né? Alguém me confirma se é isso, se você tem... Mas é 8 bilhões, né? 8 bilhões de pessoas. E é muito interessante como que num momento em que nós temos mais pessoas habitando o planeta Terra, ao mesmo tempo nós temos mais pessoas se sentindo solitárias. Parece uma contradição, e não é. Então, se você se sente só, ou se você em alguns momentos da sua vida, talvez se pergunte quem são os meus pares, meus amigos, as pessoas que andam ombro a ombro comigo, essa palavra com certeza é para você. Falar sobre amizades espirituais, relacionamento, é para você. E aí eu lembrei de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. O Bauman tem vários livros super interessantes. Um dos que eu mais gosto é A Sociedade Líquida, tudo dele é líquido, né? Tem um amor líquido. Mas na Sociedade Líquida, o Bauman faz uma constatação dizendo que na modernidade o mundo era blocado. Daí que ele tira a ideia da liquidez. O mundo blocado, as coisas estabelecidas, as relações muito bem consolidadas. De repente começa uma mudança social onde as coisas começam a passar por um processo de liquidez. O que é um líquido? É alguma coisa que meio que se adapta a qualquer lugar. Se eu pegar esse copo d'água e jogar no chão, toma o formato do chão. Mas se eu pegar a água e botar numa garrafa, ela toma o formato da garrafa. E por aí vai. Então a ideia da liquidez é que nós vivemos num mundo cada vez mais volátil e menos estruturado. O que para uma cabeça moderna causa muito desconforto. Porque as pessoas pensam assim, como é que as coisas podem ser assim, tão diferentes? Sempre foi de tal maneira, por que agora é assim? Na verdade, sempre foi de tal maneira dependendo da referência que você tem, né? A nossa referência de sociedade, de família, de cultura, de religião, ela é moderna e fruto da Revolução Industrial, basicamente, né? O modelo de família que a gente tem é de Revolução Industrial. O modelo de sociedade, o modelo de trabalho, até hoje, passa por algumas mudanças, mas é um modelo da Revolução Industrial, né? Por mais que tenha tecnologia, ainda nós contabilizamos, por exemplo, a hora de trabalho. E quem criou isso foram as indústrias, as fábricas, né? O modelo hora-homem de Taylor e de Ford começaram a surgir a partir daí. Então, apesar de haver algumas mudanças, muita coisa se mantém como resultado da modernidade. E nesse mundo volátil, a nossa sociedade tem adoecido, como eu falei na semana passada, de dentro para fora. As nossas doenças graves,
a gente medicaliza praticamente tudo hoje em dia, né? Tem remédio para tudo, ainda mais se você tiver acesso, você pode ter tratamentos incríveis para um monte de coisa que as pessoas morriam facilmente no passado. Mas aquilo que vem de dentro está matando o nosso mundo, as pessoas do nosso tempo, né? E aí, pensando sobre isso e lendo algumas coisas, eu me deparei com um dado muito interessante, que é o que algumas psicólogos, psiquiatras e outras pessoas têm chamado de uma epidemia silenciosa. A gente passou por uma epidemia, né, de um vírus, do coronavírus, e isso afetou muita gente, mas tem uma epidemia da qual a gente não fala muito, da qual a gente não trata muito. Que epidemia é essa? É uma epidemia de gente solitária. Epidemia de solidão. E aí eu não sabia disso, mas em alguns países isso já é tratado como um dilema de saúde pública. Até onde eu pesquisei, na Inglaterra e no Japão, foi criado um ministério público para tratar das questões a respeito da solidão. E na Nova Zelândia foi declarado como um problema de saúde pública. E isso é muito interessante porque são países, né, de primeiro mundo, muito ricos, países muito bem organizados, mas que está sofrendo muito com essa questão da solidão. E aí tem um documentário muito interessante, especialmente para os homens, chamado O Silêncio dos Homens. Nesse documentário eles dizem que os homens eles se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres e morrem uma média de 8 anos mais novo, né? Morrem antes do que as mulheres. Isso significa, e é constatado, qualquer terapeuta pode constatar isso, as mulheres procuram mais ajuda médica, terapêutica, os homens não. E quando chegam no divã, eu posso falar por causa da minha própria experiência, é muito desafiador falar. Eu cresci numa família que a gente não falava sobre as coisas, né? Era tudo silêncio, os assuntos polêmicos, a gente meio que abafava e não conversava muito sobre aquilo. E falar sobre as coisas é desafiador demais. Então a gente tem sofrido e vivido uma sociedade que tem adoecido muito. E aí tem um instituto, Gallup, que é um dos maiores institutos que faz, enfim, várias pesquisas, coisa de americano, né? Americano pesquisa tudo, quantas lâmpadas tem, não sei, sabe? Americano tem essas estatísticas, assim, para tudo. Mas se juntou com a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, e fizeram uma pesquisa em 142 países, mostrando que 1/4 da população mundial se sente sozinha. 1/4 da população mundial se sente solitária. E pasmem, qual a faixa etária mais atingida? Eu, na minha cabeça, pensava assim, adultos. Mas não. São jovens entre 18 e 29 anos. São o grupo de pessoas mais afetados pela solidão. 18 a 29 anos. E depois isso volta lá para os 60 anos de idade. Que é quando, na velhice, obviamente, as pessoas às vezes não têm vínculos. Os filhos foram embora de casa, os amigos, cada um foi seguir sua vida, e o que sobra às vezes é uma certa solidão, né? Muitos aposentados perderam aquele vínculo de trabalho que tinham e se sentem solitários com isso. E aí, diante desse cenário, eu pensei, né? Como é que o Evangelho nos ajuda nisso? Tem um autor chamado Eugene Peterson, que recomendo muito. Ele diz que na espiritualidade cristã, amizades são tão importantes quanto o jejum e oração. Na espiritualidade cristã, amizades são tão importantes quanto o jejum e a oração. E aí eu quero ler com vocês uma história de 4 amigos que ajudaram um camarada a encontrar Jesus. E essa história está em Marcos capítulo 2, que diz o seguinte. Vocês podem ir acompanhando aí, diz assim. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. O ministério de Jesus está bombando nas redes sociais, está todo mundo querendo conhecer esse cara. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta.
Você imagina, gente, uma casa viva com esse negócio, vai dar um problema. Mas ficou tanta gente que tinha gente do lado de fora. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens, perceba isso, 4 homens, vieram carregando um paralítico numa maca. Você imagina, 4 camaradas pegam um paralítico e falam assim, vamos entrar nessa... Eu que, assim, tem nada a ver, né? Mas eu que cresci buscando doce de São Cosme e Damião na rua, galera aqui da Zona Sul não sabe o que é buscar doce de São Cosme e Damião na rua. Mas é o seguinte, vou explicar para vocês como é que esse mundo paralelo do subúrbio do Rio. Tem umas casas que pegam umas sacolinhas, enche de doce. A Mel também, Mel veio lá de lugar chique de São Paulo, não sabe o que é buscar São Cosme e Damião. Enche sacolinha de doce no dia de São Cosme e Damião e a gente vai na casa dessas pessoas e é uma cambada de criança e adolescente, às vezes dá briga para querer pegar um saquinho cheio de bombom, biscoito, um monte de coisa boa. E o sucesso é você voltar para casa com uma sacola com muito doce que vai durar assim uns 6 meses. Esse é um sucesso de pegar doce de São Cosme e Damião. Eu imagino essa casa assim, lotada de gente, mas muita gente, e não dá para entrar. E aí, a Bíblia diz que por causa da multidão, verso 4, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto. Aí para citar John Wesley diz que havia uma escada pelo acesso lateral da casa, onde você chegava no teto, né? E aí eles pegaram esse acesso, então eles abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Aí você imagina a situação, Jesus pregando, a multidão ouvindo, de repente começa a cair poeira, começa a cair cimento na cabeça dos outros, o pessoal olha assim e fala, cara, o que está acontecendo? De repente abre um buraco, a multidão que estava ali começa a ver o que está acontecendo, e aí 4 camaradas começam a descer uma maca, no meio de onde Jesus estava. Todo mundo fala assim, cara, esses caras são geniais, né? Acharam um lugar aqui. Pois bem, verso 5, ao ver a fé que eles tinham, perceba, a fé é de quem aqui? Dos amigos. A fé que eles tinham, os amigos tinham, o texto diz o seguinte, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Isso aqui é um problema para qualquer teologia protestante, católica, seja o que for. Sabe por quê? Na nossa teologia a gente diz assim, nós só recebemos o perdão de pecados se eu tiver fé. Mas Jesus está falando que quem teve fé foram os 4 amigos e quem saiu perdoado foi o paralítico. Certo? Então as dogmatizações que eu bato tanto não funcionam no texto bíblico. Porque o texto bíblico é mais rico, mais plural e mais diverso do que tentar colocar Jesus numa caixinha. Você não consegue. Você bota numa caixa, ele sai, você fala, então é essa caixa, ele sai de novo. É essa caixa, ele sai de novo. Então os 4 homens tiveram fé e Jesus fala, filho, seus pecados estão perdoados, por paralítico. Talvez não sou estranho para nós, mas para alguém ser perdoado de pecado, lá no primeiro século a pessoa tinha que pegar um animal, levar ao sacerdote, oferecer sacrifício, fazer um monte de coisas, então aquela pessoa seria perdoada dos seus pecados. Ninguém era perdoado por uma declaração do tipo, fulano, João, seu pecado está perdoado. Não funciona. Ele tinha que fazer o ritual, ele tinha que ir no sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício. Mas Jesus, de maneira muito direta, a partir da fé dos amigos, fala, seus pecados estão perdoados. Simples assim, ponto final. E aí, alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensaram, o que ele está dizendo? Será que esse cara ficou doido? Isso é blasfêmia. Perceba como que a religião não tolera nada diferente. A religião é assim que funciona, é assim que tem que ser. Jesus mudou um pouquinho do que a religião pensava e os caras já estão dizendo, é blasfemo, é herege, é pecador. Tá vendo? Esse cara fala coisa que não funciona. Será que esse Jesus não leu a lei de Moisés? Que diz lá em Levítico que se alguém pecar, deve oferecer um sacrifício anual ao sacerdote, e então aquele sacrifício é imolado, o sangue escorre
ele coloca fogo, e então a pessoa seria perdoada? Bom, Jesus leu e Jesus conhecia. Mas ele era a pessoa que pode perdoar pecados. E perceba que Jesus está perdoando pecados antes de ter morrido na cruz do Calvário. O que é uma outra quebra de paradigma, porque alguém poderia dizer, não, mas ele perdoa pecados porque ele morreu na cruz do Calvário. Só que para o texto bíblico isso não funciona. Ele perdoa pecados porque ele é Deus. E ele perdoa pecados porque ele pode. A cruz do Calvário, na verdade, para usar o texto bíblico, ela é um sinal da nossa violência. Inclusive, nós somos tão violentos, que a cruz do Calvário revela que nós matamos a pessoa que realmente nós não teríamos justificativa nenhuma para fazê-lo. O próprio Cristo, o próprio Jesus. Isso é resultado da nossa violência. Mas Jesus está dizendo, perdoados estão os teus pecados, eles ficam indignados. E aí o verso 8 diz, Jesus logo percebeu o que estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil ao paralítico, dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. A nossa resposta seria dizer, levanta, pega a maca e anda. Mas para os judeus é mais difícil perdoar pecados. Milagres eles conheciam muito bem no Antigo Testamento. Elias fez um monte de milagre. Eliseu fez um monte de milagre. Você tem histórias de milagres no Antigo Testamento. O mais difícil era perdoar pecados. Mas aí Jesus disse, mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para, de novo, perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto. A gente não sabe o que ele tinha. Mas de repente ele está curado, ele se levanta de um salto e sai andando diante de todo mundo. A multidão ficou admirada e fazia o quê? Louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Essa história é absolutamente extraordinária. Nós nunca vimos nada igual. O que eles nunca viram de parecido? Um homem ser perdoado e chegar numa maca e sair andando. E Jesus não fala, olha, vem para o meu grupo. Ele fala, vai para casa. Talvez esse homem tinha perdido o relacionamento com a família. Se ele vivia numa família legalista, problemática, é dizer o seguinte, tá vendo, tá doente por causa de pecado. Tem algum pecado escondido aí na sua vida. Mas Jesus fala, cara, você foi recuperado. Porque no reino de Deus todo mundo sai com vida. No reino de Deus sai todo mundo recuperado. Sai todo mundo voltando à sua dignidade, à sua potência de vida. O que Jesus promoveu não é assim, olha, creia em mim, porque lá quando tiver 90 anos tu vai morrer. E aí então você vai para o céu. Não. A vida de Deus começa agora. A boa vida de Deus começa agora. Esse homem sai recuperado e volta a viver. O que nos ensina algumas coisas sobre relacionamento e amizade espiritual. A primeira coisa é que as amizades espirituais, elas nos colocam diante de Jesus. E isso é uma coisa maravilhosa. Tem amizades que não vale a pena. Tem amizades que são infrutíferas, não servem para nada, são pessoas que não nos levam a lugar nenhum, que não nos ajudam para a vida, que não nos ajudam a nos encorajar. E, na realidade, são pessoas que não vão nos aproximar de Cristo. A não ser que você esteja numa relação missionária com aquela pessoa, de cara, eu vou entrar nessa relação para ajudá-la a encontrar a Cristo, tem relações que não vale a pena. É perda de tempo. Eu estava conversando com um amigo essa semana, um pastor muito mais experiente, 60 anos, tem, sei lá, uns 40 anos de ministério, e ele falou assim, Herbert, eu acho que você deveria usar seu tempo melhor para conversar e dar tempo para pessoas que realmente vão fazer sentido, sabe? Eu falei assim, eu acho que você está certo, sabe? Eu acho que está correto. Porque a gente tem essa noção, às vezes, de que a gente tem tempo para todo mundo e realmente não tem. A gente tem que escolher boas amizades, amizades que nos colocam perto de Jesus. Foi o que esses homens fizeram. Tem um paralítico, está precisando de ajuda, e falam, cara, vamos levar ele até Jesus, porque Jesus pode curar ele. E essa é uma coisa muito importante para nós. As nossas amizades, elas precisam nos colocar diante de Cristo.
diante de Jesus. As nossas amizades precisam aumentar o nosso valor como ser humano. Gente, é muito ruim quando a gente está se relacionando com uma pessoa que só diminui a gente, que só coloca a gente para baixo, que só nos deprecia, que só diminui o nosso valor, que coloca em xeque o tempo todo a nossa identidade, a nossa vida, o que a gente fez. São pessoas que têm uma memória ótima para nos criticar, mas nunca tem uma palavra de incentivo, nunca tem uma palavra de esperança, nunca estão perto da gente como amigos espirituais mesmo, sabe? Então, amizades espirituais, se você quer saber quais são, elas com certeza vão aumentar o seu valor como pessoa. Você vai sair dali dizendo, cara, é bom estar com aquela pessoa. Ela me faz bem. Eu saio melhorado daquela conversa, eu saio melhorado daquela relação. Porque não é um ambiente hostil. E isso não significa que a pessoa não possa nos confrontar. Mas quando confronta com tanto amor que você sai dali dizendo, poxa, eu acho que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Mas você não sai destruído. Você não sai acabado daquela conversa, daquela relação. Então, essas amizades espirituais, e perceba que eu não estou falando de amizade evangélica. Porque tem evangélico, meu irmão, que não tem nada de espiritual. Eu estou falando de amizade espiritual. São aquelas pessoas que aumentam o nosso valor. E são aquelas pessoas que constroem uma vida de serviço em nossa direção. O que eu estou dizendo? Os 4 homens tiveram um trabalhão. Imagina se o cara na maca tinha 90 quilos. Tinha que arrumar uma maca que aguentasse esse camarada, tinha que levar esse camarada, subir no telhado com esse... É muita coisa, é muito trabalho, é muita demanda. Mas amigos espirituais não medem esforço para estar com a gente. Não mede esforço para nos ajudar. Isso é amigo espiritual. Ele não tem interesse nele mesmo. Ele não está fazendo por causa dele. Ele está fazendo para o bem do meu amigo ali, do cara que está na maca. Porque tem gente que vai ser legal com a gente. Tem gente que vai se oferecer em serviço para a gente, mas ele não tem interesse na gente. Tem interesse nele, nela. E quando o objeto de interesse acaba, ele rompe a relação. Porque o interesse não estava na pessoa, mas naquilo que ela podia oferecer. Mas quando é amizade espiritual, ela tem interesse na pessoa. Por isso que ela faz o que for preciso. Vamos levar a maca? Vamos colocar diante de Jesus? Vamos. A Bíblia diz que quem sai andando feliz e a multidão fica admirada é o cara que estava na maca. Os 4 amigos somem da história. Eles não são elogiados porque fizeram uma grande obra. Jesus até fala da fé deles, mas eles somem. Porque quando a gente tem amizade espiritual, essas pessoas estão trabalhando para o nosso bem também. Então é uma relação de mutualidade, de troca. É uma ponte que tem 2 direções. E isso é muito legal. Então, se você quer construir amizades espirituais, eu quero te oferecer 3 caminhos muito práticos para isso e eu vou terminar com eles. O primeiro caminho que eu quero te oferecer de maneira muito prática ore por alguém nessa semana. Mas como, Herbert? Eu vou dentro da... Não. Eu quero que você, ao final desse encontro aqui nosso, você procure uma pessoa dizendo o seguinte, eu queria orar junto com você essa semana. Pega teu celular, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E ao invés de falar do Flamengo, eu tenho que alfinetar o Will aqui agora. O Will e Júlio e mais quem tiver com família do Camelo. Lidiane está lá fora, deixa ela lá fora. Mazinho, misericórdia, vocês, cara. Tem jeito não, tem que orar muito pela vida de vocês. Vou orar por sua vida, Herbert, essa semana. Ora mesmo. Então, ao invés de mandar coisa do Flamengo, manda um áudio de oração pela pessoa, manda um versículo bíblico, se coloca numa relação espiritual com alguém. Gente, isso é muito valioso. Isso é muito importante. Porque se a gente deixar, a gente vai construindo relações triviais, banais,
mas que não são espirituais, entende? Então, ore por alguém nessa semana. Ao final dessa pregação, eu vou te lembrar disso. Segunda coisa, participe ativamente da Viva. Ativamente. Como ativamente? Pergunta, Herbert, o que eu posso fazer para a Viva melhorar? Como é que eu posso te ajudar? A gente tem o Rodrigo agora, que veio nos ajudar. Para quem não sabe, gente, o Rodrigo já cantou até no Rock in Rio. Uau! E é verdade. Inclusive no melhor palco desse mundo, que foi meu casamento, com a banda que ele tinha, a memória. Mas fez meu casamento, ele sabe bem, né? Então, participe ativamente da vida da igreja. Gente, hoje, cada vez mais, eu tenho visto igrejas que são baita showzão, mas acaba o culto, ninguém fala com ninguém. Ninguém se conhece. As pessoas não têm relacionamento. É um evento maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Você participa, entra, senta, participa de um espetáculo, vai embora e na segunda-feira não vai ter ninguém para orar por você. Tudo é burocrático. Você tem que fazer um cadastro para alguém orar por você. Não tem relacionamentos orgânicos. Isso é doentio. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Isso não é a igreja que Jesus propôs para o mundo. Não é. Então, participe ativamente da vida da igreja. Vou te dar dicas práticas. Você tem que se inscrever para o Família Viva, para o Retiro. Não vou jogar conversa fora aqui. Segunda coisa, vamos ter um jantar de casais em julho, você tem que participar. Terceira coisa, temos Casa Viva, uma Casa Viva, na casa da Vanusa. E eu quero abrir mais uma Casa Viva esse ano. Encontra um espaço, me dá um dia que eu vou lá abrir essa Casa Viva. Espero que não tenha pego isso no microfone. Espera, Mel. Mais um pouco. Mas vamos abrir uma outra Casa Viva. Casa Viva é lugar de relacionamento, comunhão, comer lanche junto, bater papo, falar coisas engraçadas. Tem a Vanusa aqui, que cada semana são histórias. Mas é isso, é comunhão, é comunidade, é igreja, é orar junto, chorar junto, rir junto, tretar de vez em quando, cantar junto. Isso é igreja. Terceira dica que eu vou dar para vocês. Sábado que vem vai ter um festival muito bom, que a Lidiane deu o nome de Viva Por Aí. São eventos que a gente faz de coisas que tem pelo bairro, coisas que tem aqui pela Zona Sul e outros lugares. E vai ter uma barraca lá muito especial, que é da V. Então, você quer relacionamento, amizade espiritual, a gente está marcando no sábado, meio-dia lá. Acho que a V colocou já no grupo, né? Então olha lá no grupo, amanhã a gente reforça. Por que isso é importante, gente? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho relacionamento. Estou te dando um monte de opção. Domingo tem igreja, terça tem Casa Viva, sábado vai ter o Orla Festival, tem a Barraca da Velá, então vá lá, prestigie, participe, coma um monte de coisa boa que vai ter lá. Então, tem um monte de coisa importante pra gente fazer, mas ele me chamou ontem para andar de caiaque. Falei, óbvio, 7 horas da manhã, graças a Deus, sábado. Lá no Forte Copacabana, obviamente que eu estaria lá. Por quê? Porque para mim relacionamento é importante. Igreja não é evento, igreja é comunidade. Igreja não é evento, igreja é comunidade. Repito, igreja não é evento, igreja é comunidade. Comunidade de relações espirituais. Se for diferente disso, pode ter tudo, mas não é igreja. Pode ter um baita pregador famoso, universal, das galáxias, você vai ter uma música maravilhosa, mas não é igreja. Então, igreja é comunidade, é amizade espiritual, é construir relacionamentos. Então, a minha palavra de hoje, simples e direta, é isso. Ore por alguém nessa semana, de maneira intencional. Procure uma pessoa daqui entre nós, não deixe ninguém de fora e fala, essa semana eu vou orar com você. Se puder ir mais além e falar, essa semana eu vou marcar para a gente tomar um café e orar juntos. Faça isso. Você vai ver o bem que vai te fazer e vai fazer para outra pessoa. Segundo, esses eventos todos que eu falei, você tem que participar.
E convide mais gente para participar. Sabe qual é o melhor jeito de pessoas conhecerem Jesus? Não é você entregar um panfleto para ela. É você trazer ela para a roda de convivência. Panfleto é frio e indiferente. Convivência convence mais do que pregação, inclusive. Acreditem se quiser. A convivência, relacionamento tem um poder extraordinário. E terceira coisa é sábado a gente está junto lá na V. Ok? Amém. Amém. Vamos orar. O Fernando já está irritadíssimo lá fora. Todo mundo, daqui a pouco vai quebrar os vidros, derrubar as coisas. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo nosso encontro. Que o Senhor nos ajude a construir comunidade forte, comunidade que seja de boas relações, de amizades espirituais. Isso para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem convidar alguém para essa semana de oração, tá bom?